querido irmão, querido amigo que está conosco essa noite, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, um culto de oração, um culto em que a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Fragoso, tira para fazer os seus pedidos, colocar os seus pedidos diante de Deus, orar por nossas famílias, pelos nossos pastores, por nossa igreja, por esse momento de pandemia que temos vivido, um momento em que tiramos para dedicarmos à oração. Seja bem-vindo ao nosso meio, nós nos alegramos muito com a sua presença. E se de repente existe um amigo que está aí no nosso meio, que entrou aqui, que acessou esse culto, atrás de respostas, à procura de paz, você procurou o melhor lugar. Porque esse culto é para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E quando nos rendemos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos a paz necessária para enfrentar esse tempo que temos vivido, nós temos proteção, nós temos segurança que só Ele, Jesus, pode nos dar. Então, se por um acaso você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, ainda não entregou a sua vida a Ele, que essa possa ser uma noite, esteja com o seu coração para receber tudo aquilo, né, que faremos durante todo esse culto. Vamos orar? Oremos então, meus irmãos, ao Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos pelo dia que passamos e pelo rico privilégio que temos dessa noite de estar rendendo esse culto ao Senhor, de termos a liberdade de orar, de entregar os nossos pedidos diante do Senhor e ter a certeza que seremos respondidos. Sendo sim ou não, o Senhor nos responde, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Receba esse culto, receba cada ato desse culto, cada participação, Senhor, que possa chegar com cheiro suave até o seu trono de graça. Seja com cada irmão que acessar esse culto, cada um dentro das suas necessidades. E nós pedimos que cada uma dessas necessidades possam ser supridas pelo Senhor. Receba o nosso culto e fale conosco, meu Pai, durante todo esse culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração a presença de Deus derramar. Pois só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Vamos adorar a Deus através desse louvor com o ministério de louvor de nossa igreja. Vem o teu coração.
depois de cantarmos esse louvor em fervente oração, nós pensamos no assunto da EBD do nosso trimestre, que vem falando sobre oração, né? Domingo agora foi a 6ª lição, mas a lição anterior, no finalzinho, fala assim: oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. E na lição de domingo, um dos subtemas me chamou muita atenção, que foi: precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Então, todo esse trimestre nós estamos estudando a importância da oração. E agora nós vamos refletir, através desse vídeo, a importância da oração na vida do cristão. Razões para você orar. Nesses dias, é tempo de tocar os céus através da oração. É tempo de compreender que um cristão sem oração é como um soldado sem armas. É tempo de acreditar que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai além do que eu posso ver. Compreender que seus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. Entender que seus problemas são temporários, porém Deus é eterno. Deus nem sempre vai responder às suas orações com sim ou não. Às vezes a resposta é espere. Mas Deus é a resposta para tudo. A ordem é: orai sem cessar. A promessa é: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. Você crê, Deus faz acontecer. Bem, temos vivido um tempo em que a nossa alma, né? Ela tem clamado por paz, por calma, por tranquilidade. E Filipenses 4, ele nos dá um conselho sobre isso, né? Que é: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Falando com Deus, a paz que excede todo entendimento. Cuida da nossa alma, cuida do nosso coração em tempos tão difíceis. Então esse é o momento que nós precisamos falar com Deus. Vamos adorar ao Senhor através desse louvor.
Bem, meus irmãos, esse é o momento de sermos abençoados por Deus através da ministração da palavra. Então, que possamos estar com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Obrigada por a sua presença, obrigada por ficar conosco. E agora abra o seu coração para receber uma porção da palavra de Deus. Queridos irmãos, nesta ocasião eu quero compartilhar o texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo. Vamos fazer a leitura do versículo 17 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações nesta ocasião. Prezados irmãos, hoje veremos o que Jesus é para a sua igreja. Nós vamos analisar, à luz da sua palavra, a sua relação com a igreja e algumas implicações com ela, isto é, a igreja local. Duas coisas equivocadas relacionadas à igreja tenho escutado nos dias atuais. A primeira é a ideia errônea de que a igreja é o prédio, isto é aquele edifício arquitetônico. Logo, nós não podemos aceitar a ideia de que a igreja seja associado com o prédio. Outra ideia que é até nova, eu considero até mesmo um modismo, quando não uma falta escancarada, bem clara, da base bíblica, é o conceito de que a pessoa é igreja. E é comum a gente ouvir líderes eclesiásticos dizendo: você é a igreja, eu sou a igreja, isto é, o indivíduo, a pessoa sozinho é a igreja. Isso por motivos outros que não compete aqui avaliar, mas o fato é que são dois pontos de vista equivocados. Igreja, necessariamente, no Novo Testamento, não é prédio, e igreja não é a pessoa, o indivíduo.
Mas o que é igreja à luz da palavra de Deus? A palavra igreja vem do grego eklesia, que significa assembleia, uma referência a uma congregação religiosa. Então a gente já observa, à luz da etimologia da palavra, ou seja, dessa criação e do emprego da palavra igreja no Novo Testamento, de que a igreja não é prédio, tampouco uma pessoa. A igreja é a congregação. Nós podemos dizer que a igreja é constituída, é aquele grupo constituído de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que se unem em torno do nome de Cristo Jesus para prestar culto a Deus, enfim, que cumpre uma série de requisitos estabelecidos pela palavra de Deus. Por isso, nós precisamos, nos dias atuais, resgatar esse valor da palavra igreja e entender de uma vez por todas que, se no passado se referia a prédio e hoje se refere a uma pessoa sendo igreja, são duas distorções que podem ser corrigidas à luz da palavra de Deus. Por isso, não apenas pelo seu significado etimológico da palavra eclesia, que literalmente é essa congregação, essa assembleia dos santos, ela precisa ser pregada, anunciada de uma maneira correta. Essa palavra eclesia vem de ek, que significa de e para, e uma junção de uma outra palavra chamada kalel, que significa chamar. A ideia é que pessoas, não uma pessoa apenas, mas pessoas são chamadas para fora do mundo e para Deus, isto é, para o seu reino. E quando a pessoa adentra o reino dos céus, porque ele nasce de novo, nasce da água do Espírito, o que acontece? Ele acata o senhorio de Cristo. O domínio de Deus é exercido no seu reino e logo os súditos, que são os membros da Igreja de Cristo, vão cumprir as ordens do seu Senhor. Que isso fique bem claro de início, para nós compreendermos como Jesus lida com a sua igreja e quais são as implicações para a igreja local. Logo, eu não estou falando a uma pessoa como igreja, mas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. No versículo de número 18 a 20, também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo é apresentado como a cabeça da igreja. A igreja é esse organismo espiritual no qual todo membro ingressa por meio do batismo no Espírito. Ou seja, quando a pessoa se converte, Jesus efetua essa imersão no Espírito e a pessoa é imediatamente incorporada no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Cristo, portanto, é o Senhor da igreja e seus membros estão sujeitos a Ele. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. O termo cabeça, nesse texto, refere-se à fonte ou origem, bem como um líder ou governante. A ideia é de que Jesus é a origem e, ao mesmo tempo, o líder, isto é, aquele que governa a sua igreja. A igreja, já disse, que é um organismo espiritual através do qual Jesus opera, e Jesus é, pois, aquele que guia a igreja. Ele dirige também a igreja e, sem dúvida alguma, ele vai exercer o domínio sobre os seus súditos. Cada palavra da igreja em relação à ação
devem ser ordenadas e dirigidas por Cristo Jesus. Por quê? A igreja deve viver e mover-se ao seu mandato. Nós, líderes da igreja, como pastores, ministros da palavra, não temos o direito, por exemplo, de fabricar doutrinas, criar doutrinas novas. Nós temos que ensinar o que Jesus deixou escrito em sua palavra. Devemos seguir os próprios apóstolos, porque eles não tinham doutrina própria. Eles ensinavam, transmitiam aquilo que tinham recebido de Cristo, o Senhor deles. Semelhantemente, nós não temos que criar novas doutrinas, mas temos que nos ater aos ensinos de Cristo contido em sua palavra. No versículo já relido, versículo 18, diz que Jesus é o primogênito entre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível. A igreja em Corinto, havia algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição. E Paulo se depara com aquela situação, ele escreve uma carta para corrigir aqueles crentes débeis na fé e que precisavam realmente ser redirecionados para a palavra de Deus, a ponto de Paulo dizer assim: ora, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé, tudo isso é em vão, porque nós fazemos tudo em nome de Cristo. Isso para mostrar que é importante não apenas conhecer quem é Jesus, mas também o que ele fez. Aliás, o Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é a respeito de Cristo, o Filho de Deus. E o Evangelho consiste tanto naquilo que Jesus fez, quanto naquilo que ele é. Ele é Deus. Ele é quem nós devemos adorar, servir. E nós vimos na sua palavra, nós temos esse registro, tudo que ele fez pelos homens, desejando realmente nos salvar e, uma vez salvos, nos aperfeiçoando cada vez mais e mais através da sua palavra, nos santificando e da ação do Espírito Santo de Deus dentro em nós. Além disto, diz o texto, para que tudo, isto é, para que em Cristo, ele tenha a preeminência, o triunfo final da sua ressurreição lhe deu o direito de ser o Senhor de tudo. Nós sabemos, é bem verdade, que Cristo Jesus, ele participou de todo o processo da criação e sem ele nada do que foi feito se fez, pôde ser realizado. Então a gente sabe perfeitamente que ele estava na eternidade com Deus e criou todas as coisas. Mas ainda assim, por mais que ele tenha esse direito por ter criado tudo e todos, mas naquela ressurreição ele vai triunfar sobre a morte, garantindo a cada um de nós a possibilidade, pelo seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, para que nós possamos vencer a morte no vindouro, mas também nesse presente nós morrermos para os nossos pecados. Mais adiante, no versículo 19, tem uma outra sentença que me chama a atenção, que é a expressão habitasse, porque em Cristo habitava toda a plenitude. Toda a essência de Jesus era divina. Jesus tinha poderes e atributos que eram somente decorrente de um ser divino. Jesus é um ente divino. E por causa disso há essa essência, e nele habitava toda essa plenitude divina. É uma plena deidade ou divindade. Jesus, ele assumiu, é verdade, a forma humana, sem pecado, mas ao mesmo tempo residia uma outra natureza. Não significa que ele tinha duas personalidades, era uma pessoa só, mas com duas naturezas distintas. A humana, sem pecado, e a divina, e por isso as pessoas podem perfeitamente dizer que Jesus era 100% Deus,
100% homem. E nós temos visto isto no decorrer das partes das Escrituras, que mostra a encarnação de Jesus, mas, sobretudo, a sua divindade. No versículo de número 20, diz algumas verdades importantes sobre a obra de Cristo Jesus. Primeira questão que eu quero analisar é porque o objeto da sua vinda foi a reconciliação. Note bem que a maior necessidade do ser humano é e sempre será nesse quesito espiritual. Algumas pessoas podem achar que a maior necessidade é em outras áreas, mas ao contrário, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, miseráveis, que carecem da graça de Deus. E por isso precisamos de uma obra de reconciliação. E o homem só foi reconciliado por meio de Cristo com Deus por causa desse feito na cruz do Calvário. E por isso precisamos advertir com clareza e jamais esquecer que a iniciativa da reconciliação foi de Deus. Não foi o homem que tomou a iniciativa e foi ao seu encontro. Pelo contrário, o homem que se encontrava num estado de inimizade deu as costas para Deus, demonstrando uma ofensa tremenda para com o seu Criador, e permaneceu obstinado pelo pecado nessa inimizade. Mas Deus, através de Jesus, no sacrifício realizado no Calvário, viabilizou e concretizou a reconciliação. O meio da reconciliação foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue é um sangue precioso, um sangue sem mancha, sem pecado, um sangue purificador, nesse sentido de ser remidor. No Antigo Testamento, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E havia uma série de sacrifícios intermináveis, mas chega na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho e, através desse sangue que vai remir o homem de toda a culpa, vai satisfazer a ira divina e, portanto, vai permitir que o homem experimente de uma forma cabal a reconciliação, demonstrando o amor de Deus para com toda a humanidade. Deus, Ele ama todas as pessoas, Ele deseja que todos venham ser salvos, porém, nem todas as pessoas querem voltar-se para Deus. Algumas pessoas sabem que Jesus é Deus, conhecem perfeitamente a obra do Pai em Cristo Jesus, mas ainda assim, de maneira obstinada e deliberada, decide dar as costas para Deus, ou seja, mantém-se num estado de inimizade, mesmo sabendo que Deus enviou Jesus e que Jesus é o Senhor de todos, de tudo, inclusive o Senhor da igreja. E o que essa pessoa faz? Não dá a mínima para a pessoa de Cristo Jesus. Porque se ele for seguir Cristo Jesus, reconhecer o seu senhorio e fazer a vontade dele, ele vai ter que deixar toda a sua vida de pecado. E tem pessoas que amam mais os seus prazeres, a sua vida de pecaminosa, ama mais este mundo do que necessariamente aquilo que Deus proporciona através de Cristo Jesus. Ainda eu quero destacar, com base nesse versículo de número 20, que nós devemos assinalar um ponto na forma que Paulo define essa meta da reconciliação. Aqui diz o texto que Deus reconcilia todas as coisas consigo. Agora, isto significa que a reconciliação de Deus não só estende a todas as pessoas, mas também a toda a criação animada e inanimada. A visão do apóstolo Paulo, não apenas neste texto em Colossenses, mas também na carta dele aos Romanos, é de que o universo será redimido. É uma doutrina que a gente chama de redenção cósmica. Deus tem uma preocupação com todas as coisas criadas e não apenas com o ser humano. Porque ele não criou apenas o homem,
a parte da natureza de todas as coisas existentes. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. E por isso nós vamos ver realmente essa preocupação divina em relação a redimir tanto as pessoas quanto o universo. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Só para que os irmãos tenham uma ideia como há realmente uma atenção especial da parte de Deus naquilo que Ele já criou, e esse projeto divino estende-se não apenas aos seres humanos, mas também a esse universo. No versículo de número 21 até o 23, eu vou fazer a leitura novamente. A vós também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro, diz uma vez mais a palavra de Deus. Quais são as implicações que nós temos nestes versículos relidos? Nos versículos se expressa a finalidade e a obrigação da reconciliação. A finalidade é a santidade. Cristo levou a cabo a sua obra sacrificial de reconciliação para nos apresentar a Deus consagrados, para nos apresentar a Deus imaculados e irrepreensíveis, diz o texto da palavra de Deus. A segunda implicação é que a reconciliação vai, de uma certa forma, nos obrigar a nos manter firmes na fé. A nossa fé não está em deuses criados pelos homens. A nossa fé está depositada no Deus criador de todas as coisas, naquele Deus que criou o céu e a terra, no Deus universal, no Deus único, no Deus verdadeiro e vivo. Portanto, nos obriga a permanecer em Deus, porque Ele faz com que a gente venha perder aquele medo por causa da nossa fé. Uma fé depositada na pessoa certa, na pessoa de Deus. Isso vai exigir o quê? Lealdade da nossa parte. E nós não podemos perder essa oportunidade de nos mantermos leais ao Senhor. Devemos ser leal ao Senhor Deus, tanto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero caminhar para o final. O pensamento e a ação da igreja deve estar sob o governo, a guia e a direção de Jesus Cristo. É Ele que governa a igreja dele. Ele é o cabeça. Ele que dá vida à sua igreja por meio do Espírito. Deus, o Pai, enviou o Filho. E o Filho roga ao Pai para que seja enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, está na igreja de uma vez por toda. Porque o Espírito Santo veio para habitar, e viver no crente para sempre. O Espírito Santo está na igreja e com a igreja. O Espírito Santo habita dentro em nós. E por isso nós podemos servir ao Senhor, à sua igreja, ao próximo, com aquilo que o Espírito Santo providencia. Diz a palavra de Deus que Ele nos concede dons espirituais. São dons para o serviço cristão. São dons para a edificação da igreja toda. A palavra caris, que é literalmente dom ou um presente, significa dar uma ideia de graça em ação. Pegando essa ideia bíblica que é a graça de Deus em ação, essa dádiva que é concedida ao crente, podemos definir
o dom espiritual como a graça de Deus em ação a favor dos outros através de nós. Ele capacita os crentes com essa graça, com essa ação dadivosa a favor da igreja, a favor do outro, a favor das pessoas e não para benefício próprio ou pessoal. Algo que me encanta é que o Espírito Santo concede poder para o serviço, jamais para a vaidade. O Espírito Santo concede poder para o serviço, mas não para criar dominadores. A pessoa não recebe um dom para dominar ou exercer esse domínio sobre ninguém. É para servir, é para se dedicar, para se entregar, é para se gastar e desgastar na obra de Deus. A pessoa não recebe um dom para exaltação pessoal, porque não tem motivo algum para se gabar, porque o que ela recebe é um presente de Deus sem nenhum tipo de merecimento, mas concedido de uma maneira dadivosa ou graciosa, visando o proveito comum, o bem de todos, isto é, da igreja inteira. O Espírito Santo concede dons para o serviço, mas jamais para o fanatismo religioso. Essa questão de fanatismo religioso é incompatível com a fé cristã e com a concessão dos dons espirituais. Porque o dom é dádiva de Deus em ação. Digo e repito, a favor dos outros através de nós. Jamais para ficar beirando um ato de fanatismo. O Espírito Santo concede dons para o serviço, mas não faz nunca para desviar alguém da rota da humildade e da obediência. Não tem essa história de que alguém tem um dom e ela caminha de uma forma obstinada no caminho da desobediência. Ela não ouve os líderes da igreja, os quais foram constituídos por Jesus Cristo. Ela não ouve o Senhor da igreja, que é o próprio Cristo, mediante os seus registros, os seus ensinos. Mas ela acha que ela tem um dom espiritual. Esse dom não tem graça alguma da parte de Deus, porque jamais o Espírito Santo vai conceder um dom para desviar um crente da rota da humildade e da obediência. O Espírito Santo, ele concede dons espirituais para ter em vista a beleza e a unidade do corpo de Cristo, a igreja dele. Cristo, como cabeça, ele dá vida à igreja através do seu Espírito Santo, que foi enviado lá no dia de Pentecostes para auxiliar a igreja dele. E por esse motivo, por meio de sua palavra, o Espírito Santo vai aplicar as verdades divinas ditas por Cristo para nutrir a sua igreja e também purificar a mesma. A palavra de Deus é purificadora. A palavra de Deus é transformadora por causa da sua origem, porque não é de origem humana, senão divina. E deve ser afirmado aqui a preeminência de Jesus na igreja. Por que Jesus tem esse destaque pleno e total na igreja? Porque ele é Senhor dela, mas antes disto, a igreja se originou nele e ele opera na igreja mediante o Espírito Santo que foi enviado da parte do Pai, é verdade, mas que Cristo Jesus rogou a Deus Pai para enviar. Se não fosse essa atitude de Jesus de pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo, nós não teríamos essa obra maravilhosa de santificação em nossas vidas, essa ação divina que nos incentiva e nos motiva cada vez mais para a realização do serviço de Deus na igreja cristã. Então, é pela ressurreição de Cristo que ele vai viver de uma vez para sempre e com quem nós nos encontramos. Quando falo encontramos, porque o nosso encontro com a pessoa de Jesus é de maneira
se é pela fé, mas ao mesmo tempo é um encontro real, verdadeiro, é um encontro transformador. Cristo toca no nosso espírito humano e transforma, nos tornando em nova criatura, vai fazendo com que a gente venha a ter essa renovação de mente pela palavra e pela operosidade do Espírito Santo dentro de nós. E a gente observa que Cristo não é um herói morto, é alguém que ficou lá no túmulo, mas Cristo não é tão somente um fundador da igreja do passado, mas sim uma presença viva. Cristo hoje está presente em nós, mediante a pessoa do Espírito Santo. Lembra que ele disse: eu enviarei o outro Consolador ou ajudador. Cristo era um tipo de ajudador. Ele enviaria outro tipo ou outro ajudador, que tinha, portanto, a mesma origem. Assim como Jesus era divino, o Espírito Santo também o é. E o Novo Testamento jamais vai falar de Deus reconciliando com os homens. Não é Deus que reconcilia com os homens. São os homens que são reconciliados por Deus por causa dos feitos de Cristo Jesus. Eu quero apenas mencionar que em alguns textos tem palavras no original que se refere à oração, à intercessão, e nós estamos ainda estudando sobre a oração, uma questão prática. Uma coisa curiosa que eu quero compartilhar com vocês nesse finalzinho, finalzinho mesmo, mas chama atenção para algo que eu aprendi na Palavra de Deus, e isso me deixa maravilhado cada vez mais e mais. Geralmente a gente associa oração como falar com Deus, mas tem uma palavra em alguns textos, como Tiago 5,16, 3 carta de João 1,2, Lucas 3,21, que quando menciona a palavra oração, é uma composição de dois termos gregos. Um dá a ideia de para e troca. Percebam bem, para e troca. A outra palavra é justamente indicando um desejo de orar. Qual é a ideia? Uma vez que tem essa junção de para e troca, e a outra somado com desejo de orar. A ideia é que esse tipo de oração consiste em uma troca de desejos. Já pensou nisso? A gente eleva os nossos olhos aos céus, à semelhança de Jesus. Ele tinha, vez ou outra, esse costume de olhar para os céus. Pode ser até uma questão didática, já que ele estava sempre cercado por pessoas, mas ele elevava os olhos aos céus, mas também elevava a sua mente, o seu coração se inclinava, e nós, usando da mesma forma, nós fechamos nossos olhos, nos inclinamos, o nosso coração se inclina diante de Deus, a nossa mente está, enfim, voltada para o Senhor em oração, e há essa troca de desejo humano. A gente vai trocando, a gente vai falando com Deus, mas vai falando dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades, e vai havendo uma troca desses desejos humanos, a ponto de a gente interagir com o Senhor, trocando os desejos nossos pelos desejos de Deus. Isso é um dos termos para a oração. Ocorre que essa troca se dá quando a gente vai falando dos nossos desejos e vai assimilando, vai compreendendo os desejos de Deus. A gente vai não mudando a vontade de Deus, mas sendo mudado pela vontade de Deus por meio da oração, e nós vamos, enfim, sendo persuadidos pela pessoa de Deus. Deus, em oração, ele chega a esse ponto de persuadir-nos, e ele transmite dessa forma
fé para nós. Isso, para mim, irmãos, não é apenas uma coisa que eu aprendi agora, é algo que eu fico maravilhado. E como a gente precisa aprender com a palavra de Deus, ao ponto de orar, de repente, com algo em mente, mas à medida de falar com o Senhor, interagir com o Senhor em oração e trocando os nossos desejos do coração, desejos humanos, pelos desejos de Deus. E a gente vai sendo então persuadido pelo Senhor mediante a oração. O Espírito Santo nos auxilia para que haja essa troca de desejos humanos pelos desejos de Deus mediante a oração. E vale a pena aprender isto com a palavra do Senhor, com o Senhor da palavra, com o Senhor da igreja, com o Senhor nosso e Deus nosso, Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente através de sua palavra. Que o Espírito Santo possa colocar cada vez mais e mais porção desta palavra bendita na nossa mente e no nosso coração, para nós sermos leais ao Senhor, para nós sermos obedientes, para nós sermos santificados cada vez mais e mais, para nós acatarmos as ordens de Jesus como Senhor da igreja e Senhor nosso, e para que nós compreendamos que a igreja não é uma pessoa, apenas tampouco um prédio. A igreja somos nós no sentido de assembleia, não um agrupamento ou ajuntamento, um mero ajuntamento, mas um grupo de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, com essa finalidade de servir ao Senhor, de adorar a Deus, enfim, com uma finalidade de uma forma muito específica. Alguém que de fato foi não apenas sozinho, mas juntamente com outras pessoas foram chamados para fora do mundo e adentraram para o reino de Deus, que consiste no domínio dele sobre as nossas vidas. Que no demais o Senhor uma vez mais nos abençoe. É a minha oração nesta ocasião. Amém.